Gravada, certo? Pronto. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje dá início à nossa segunda noite do evento Atuação do Biólogo na Área da Saúde, realizado pelo PET Biologia da UAST. A palestra de hoje se chama O Biólogo e seus Desafios na Área da Epidemiologia, e ela será ministrada pela nossa professora doutora Viviane Marta Santos de Moraes. Ela que possui graduação em Ciências Biológicas, bacharelado, pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, com intercâmbio na Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal, através do programa de bolsas luso-brasileiras do Santander Universidades, com mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação em Medicina Tropical da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Ela foi professora substituta da área de microbiologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, a UFRPE-UAST. Ela atua como docente e como pesquisadora colaboradora do setor de virologia do Laboratório de Imunopatologia Keizo-Asami-Lika, da UFPE, desenvolvendo pesquisas sobre o vírus da imunodeficiência humana, que é HIV, arboviroses, vírus da hepatite B e C, abordando os aspectos clínicos, epidemiológicos, imunológicos e genéticos das co-infecções. Muito boa noite, professora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Esse momento é todo seu. Mariana, muito obrigada pela apresentação. Mais uma vez, agradeço ao PET Biologia pelo convite. Eu reforço, é uma honra para mim participar desses eventos, é sempre um prazer construir com vocês esses momentos e dividir, compartilhar esses conhecimentos, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o biólogo ou a bióloga, né, e seus desafios na área da epidemiologia, tá? Então, deixa eu passar aqui. Então, eu trouxe essa imagem aqui. A gente está com um bom tempo, né? Mais de um ano que a gente tem vivido essa pandemia da Covid-19. E, consequentemente, eu tenho observado quanto a epidemiologia ficou mais evidente depois dessa pandemia, né? Principalmente porque a gente tem falado muito de termos epidemiológicos que muitas vezes a gente nem sabe que está vinculado à epidemiologia, né? Então, a gente fala de prevalência, de efetividade, eficácia. A gente fala também em relação à infectividade, taxa de morte, letalidade, se a vacina funciona ou não, qual o percentual. E muitas vezes a gente nem imaginava antes o quanto a epidemiologia ela está envolvida em todos esses termos que a gente tem falado, em toda essa prevenção e combate em relação à Covid-19. Então, eu trouxe aqui essa imagem só para trazer para vocês o quanto eu percebo que a epidemiologia ela ficou mais evidente. Não que ela não existisse, não que ela não falasse, não que a gente não falasse dela, a gente falava em alguns momentos, quando falava, por exemplo, do HIV ou de outras infecções, mas agora está muito mais evidente. Essas taxas estão aí o tempo todo, né, em artigos, estão também na mídia, em jornais, em redes sociais e etc. Tá? E eu quero trazer aqui também 2 exemplos para vocês. Eu vou falar, né, vou comentar 2 frases aqui, eu quero que vocês reflitam um pouco sobre elas, tá? Então, eu acho que vocês já escutaram falar das hepatites virais, né, assim como do HIV, né, do vírus da imunodeficiência humana, que ele é o agente infeccioso, né, e causador da AIDS. Então, quando eu digo o seguinte para vocês, as hepatites virais, elas são infecções importantes, né, que causam muita mortalidade e morbidade na população, inclusive muito mais que o próprio HIV, que é a própria AIDS. Né? Então, será que vocês iriam concordar com essa frase, né, o que eu estou falando, de uma forma mais superficial, comparando desse jeito? Por exemplo, será que vocês concordam que a hepatite viral, ela devia ter uma atenção
específica e voltada para elas, tanto quanto o HIV, ou o HIV ele precisa de mais ou de menos, tá? Então, quando a gente fala de uma forma assim mais superficial, a gente não tem noção, por exemplo, de quantas hepatites virais ainda hoje é um problema de saúde pública. Tá? Quando a gente vai olhar, por exemplo, os números dessas infecções, comparar, por exemplo, as infecções da hepatite viral com a infecção do HIV, a gente tem noção mais ou menos de como é que realmente essa população ela acaba sofrendo com essas infecções. Então, só em relação ao vírus da hepatite B, nós temos atualmente mais de 2 bilhões de pessoas que estão infectadas com esse vírus, tá certo? Por volta de 350 milhões são infectados crônicos, então eles desenvolvem uma infecção crônica para a hepatite B, que muitas vezes necessita, inclusive, de transplante desse órgão, tá? Do fígado, por exemplo. E causa aproximadamente 1 milhão de mortes por ano. Enquanto o HIV, atualmente a gente tem por volta de 45 milhões de pessoas infectadas. Então, quando a gente vai ver esses números relacionados ao HIV e à hepatite B, só, por exemplo, né, então, praticamente nós temos 8 vezes mais indivíduos com hepatite B do que indivíduos com HIV. Então, esses números acabam justificando algo, por exemplo, se eu quero dar uma relevância maior para campanhas, por exemplo, para hepatites virais, projetos para hepatite B, né, em relação à prevenção para hepatite B. Então, o que eu quis trazer para vocês com esses dois exemplos, comparando, tá, essas duas infecções, é o quanto a gente necessita das informações epidemiológicas para que a gente consiga, por exemplo, lidar melhor com essas infecções, para que a gente tenha um número realmente de indivíduos que estão infectados, de indivíduos que vão ao óbito, para que a gente possa ter medidas de prevenção, de controle, etc. Tá? Então, quando eu falo para vocês desses números, será que eu estou falando de epidemiologia? Será que vocês conseguem perceber alguma diferença, né, na minha linguagem, quando eu dei o exemplo da hepatite, antes de falar desses números e depois que eu falei desses números, será que teve alguma relevância a mais? Se eu estivesse vendendo um projeto, né, querendo conquistar uma banca com um projeto, eu estivesse fazendo alguma propaganda de alguma campanha, será que valeria eu falar só das hepatites sem chamar desses números? Ou seria importante eu fazer um alerta também em relação a esses números? Tá? Então, quando a gente fala de epidemiologia, a gente fala muito desse tipo de informação. Uma informação que é consolidada através de números para que a gente tenha noção mais ou menos do que está acontecendo e como é que a gente pode atuar em relação a essas, por exemplo, essas doenças, tá? Então, o que seria a epidemiologia? O termo epidemiologia, tá? Ele vem do grego e ele quer dizer um estudo sobre as populações, tá? Então, quer dizer que a gente está estudando as populações. Quando a gente fala de epidemiologia, a gente não estaria, por exemplo, analisando um indivíduo unicamente, a clínica de um indivíduo, não, a gente está avaliando uma coletividade humana, tá certo? É importante eu falar um pouco desse conceito que a gente tem da epidemiologia, para que vocês possam ter uma noção de como a epidemiologia é importante e como ela é ampla. Tá? Então, por exemplo, atualmente a epidemiologia é uma ciência da informação em saúde. Eu falei desses números para vocês, então foram os números que geraram algum tipo de informação para a gente, tá? Então, a epidemiologia, ela tem sido também base da medicina, base da saúde coletiva e de outras profissões também, incluindo biólogo, certo? Enfermeiro, dentista, e entre outros. Tá? Uma das definições que a gente pode ter, a gente não tem uma única definição, vocês vão perceber isso. Uma definição que a gente tem sobre a epidemiologia seria que ela estuda os fenômenos que estão relacionados com a saúde, doença e cuidado, tá? A depender do autor, a depender do livro, a depender do artigo que vocês leiam ou vejam, isso daqui pode mudar um pouco, tá? Mas sempre vai estar relacionado saúde e doença. A epidemiologia, ela sempre vai estar analisando esse processo de saúde e doença na coletividade humana, tá?
E ela analisa isso por meio da quantificação. Ou seja, ela usa números, tá? Bastante matemática, bastante estatística, para que possa dar esses números e essas informações para a gente de uma forma correta, tá? Por isso que eu chamei a atenção para vocês no início, tanto desses termos novos, quanto também desses números, tá? Porque seria a base da epidemiologia, tá? No entanto, a epidemiologia ela tem diversas definições, a depender da época, a depender dos autores. A Associação Internacional da Epidemiologia, ela define a epidemiologia como a ciência que estuda os fatores que determinam tanto a frequência quanto a distribuição da doença na coletividade humana, tá? Então, ela vai sempre analisar esse fator, não está... para a epidemiologia, ela não quer saber apenas da distribuição, se tem, se não tem. Ela também quer determinar quais fatores que podem agravar ou não esse número e essa distribuição, certo? A epidemiologia, como definição e como ciência, como disciplina, ela acaba sendo uma área muito complexa e muito abrangente. Então, a gente acaba não conseguindo ter apenas uma definição para a epidemiologia e não consegue ter uma definição precisa. Tá? Eu só não vou ficar me detendo em outras definições, nem falar tanto do contexto histórico, para que a gente possa se dedicar a outras partes da epidemiologia. Mas é importante que vocês tenham ideia que a epidemiologia, ela nasceu há muito tempo e foi se moldando, se estruturando, e ela ainda está nesse processo também. Tá? Então, essas definições e o que ela vem estudando está sempre se consolidando. Mas eu gosto bastante de um conceito, que é de um livro, que daqui a pouco eu passo para vocês, que é de um livro chamado Epidemiologia e Saúde. É um conceito um pouquinho grandinho, tá? Ele é simplificado, mas mesmo assim eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam entender o que a gente estuda um pouquinho na epidemiologia, o que a gente vai ver hoje também. Então, de maneira simplificada, a epidemiologia é uma disciplina, uma área que estuda esse processo, saúde, enfermidade, saúde e doença, tá? Na sociedade, analisando a distribuição populacional, esses fatores que determinam o risco dessa doença. Então, por exemplo, se aquele indivíduo ele possui algum hábito de vida que pode agravar ou não a doença. Por exemplo, o tabagismo. Será que ele é um fator de risco para desenvolver câncer de pulmão? Então, tudo isso a epidemiologia ela acaba estudando, tá? Então, ela vai avaliar esses fatores determinantes do risco da doença, dos agravos e de eventos associados à saúde. Mas não só isso, a epidemiologia ela também propõe medidas específicas de prevenção, de controle, de erradicação das enfermidades, tá? Não só disso, mas por acaso aquele indivíduo ele tiver como diminuir aquele dano também daquela doença, a epidemiologia também vai estudar isso, tá? Ela também promove a proteção, a promoção e recuperação da saúde. Se ela promove isso no coletivo, consequentemente, aqueles indivíduos eles vão ter essa recuperação também, tá? Além disso, ela produz informação e conhecimento para que apoie essas tomadas de decisão e planejamento, tanto planejamento administrativo, como avaliação de sistemas, de programas e serviços e ações da saúde. Então, imagine, por essa definição aqui, a epidemiologia ela é uma ciência, uma disciplina bem ampla. Tá? Ela está envolvida desde o processo saúde e doença, estudando aquela coletividade, vendo esses fatores de risco, mas não só isso. Ela é uma ciência muito aplicada, no qual a gente necessita resolver problemas, e a epidemiologia ela tem muito essa função, e ela dá subsídio para isso, para que a gente tome decisões por base desses números que ela sempre indica, tá bem? Esse conceito, ele vem desse livro, de Epidemiologia e Saúde, tá? É um livro que eu gosto bastante, que eu sempre que eu preciso, eu utilizo ele, tá? Não sei se ele está na internet, disponível para vocês em PDF, mas qualquer coisa, quem tiver interesse, depois pode procurar esse livro.
Mas, tendo em vista, né, o que a gente tem falado desses conceitos, desses números, e o biólogo e a bióloga, como é que ele pode atuar na epidemiologia, né? O que ele faz, como escolher, onde atuar. Então, a epidemiologia é uma ciência ampla, tá? Pelo conceito que eu falei de epidemiologia, a gente tem noção que o biólogo pode atuar em diversas áreas, tá? Pode atuar como professor, como pesquisador, com trabalho de campo, em laboratórios, em ambulatórios, tá? Como divulgador científico, em serviços de saúde, como, por exemplo, na vigilância sanitária. Então, tudo que tiver relacionado com o conceito que eu falei para vocês, esse conceito bem amplo, seria campos de estudo e campos de atuação que esse biólogo ele pode estar. Lembrando que, inclusive, quando a gente fala de formas de transmissão de doenças, é a epidemiologia também que estuda se aquela doença é transmitida através de algum vetor ou não, se é contato direto e etc. Então, tudo que está relacionado àquele conceito grandão que eu falei para vocês são áreas de atuação que o biólogo ele pode ter, tá? E ressaltando, como eu tenho dito para vocês, a epidemiologia é uma disciplina muito aplicada. Ela é dirigida para resolver os problemas de saúde. Então, se a gente faz um trabalho em relação à epidemiologia, o ideal é que a gente tenha um planejamento para que ele possa dar um resultado realmente que possa ser aplicado, tá? Que possa ser aproveitado. Mas quais seriam os principais aspectos da epidemiologia, por exemplo? Quais seriam as bases da epidemiologia? A gente tem 3 principais aspectos, tá? Que seriam os estudos desses determinantes de saúde e doença, tá? Então, a epidemiologia, ela vê, por exemplo, como é que esse conhecimento, ele está avançando, ela faz avançar esse conhecimento para que a gente possa entender quais seriam os determinantes desse processo de saúde e doença. Então, o que é que faz aquele indivíduo ficar saudável ou o que é que faz ele ficar doente? Então, por exemplo, será que um hábito de vida de não fazer uma atividade física tem algum impacto em relação ou não? Será que pode colocar isso como um determinante em uma doença? Por exemplo, uma doença cardíaca. Será que aquele indivíduo que não faz atividade física ou que tem uma dieta alimentar ruim, certo? Esses fatores podem atuar nos determinantes do processo saúde e doença da coletividade? Tá? E, consequentemente, ela também pode contribuir para o conhecimento de agentes etiológicos, tá certo? Então, por exemplo, agora com a Covid, vou exemplificar, foram os estudos de prevalência os estudos de epidemiologia que a gente conseguiu definir a prevalência dessa infecção, a gente conseguiu identificar qual agente etiológico dessa infecção, a gente conseguiu identificar, por exemplo, qual é a transmissão, como é a transmissão via vetor ou a transmissão via contato direto, tá? Então, são estudos de caráter epidemiológico que traz todas essas informações, tá? E como é que esses estudos de determinantes da saúde, doença, ele pode aplicar? Como é que a gente pode aplicar isso no contexto coletivo? Tá certo? Então, por exemplo, a gente pode descrever condições dessa população no geral. A gente pode descrever, por exemplo, qual é o perfil de morbidade e mortalidade dessa população. Com a Covid-19, vamos dizer que isso aconteceu bastante. A gente viu qual era o perfil que tinha mais morbidade e mais mortalidade. A gente viu que no início da infecção, antes de surgir essas variantes, tinha um público que era mais alvo, né? Então, as pessoas idosas, elas seriam um grupo de risco acentuado para desenvolver a mortalidade pelo novo coronavírus, tá certo? O segundo aspecto, ele estaria vinculado à análise das situações de saúde. Então, seria, por exemplo, quando a epidemiologia ela consegue desenvolver e aplicar metodologias. Na verdade, a epidemiologia ela é uma ciência, uma disciplina muito metodológica, na verdade, né? Que a gente tem metodologias específicas para que a gente possa descrever e analisar essas situações de saúde e de doença.
E justamente por ela ser uma disciplina bastante metodológica, ela fornece subsídio suficiente para que nós possamos ter um planejamento e uma organização dessas ações de saúde. Então, por exemplo, quando a gente pensa em algum tipo de estratégia de algum tipo de planejamento para que a gente, posteriormente a essa análise que a gente faz, tá certo? Então, por exemplo, será que a gente pode, né, analisar a situação entre o câncer de pulmão e o hábito de fumar? Entende? Será que a gente consegue fazer será que existe alguma descrição, alguma análise específica em relação a isso? Porque se a gente conseguir, por exemplo, ver essa situação e conseguir encontrar uma associação do câncer de pulmão com o hábito de fumar, então a gente pode fazer um planejamento e a organização nas estruturas de saúde para que esses indivíduos eles possam participar de campanhas conscientizadoras e parar de fumar. Consequentemente, esse câncer de pulmão, ele vai diminuir, tá? E outra base da epidemiologia seria a avaliação das tecnologias e esses processos no campo da saúde. Então, essa outra base, ou essa outra etapa, por exemplo, seria para avaliar se aquele programa que a gente fez, ele realmente deu impacto na população. Então, por exemplo, eu falei para vocês o exemplo anterior da relação do câncer de pulmão com o hábito de fumar. Então, por exemplo, se isso a gente sabe que hoje já tem uma associação. Então, se a gente faz campanhas preventivas, né, de conscientização para que esses indivíduos não fumem, será que a gente pode avaliar o impacto que essas campanhas tiveram em relação a esses indivíduos? Sim, a gente pode avaliar. E quem avalia isso também é a epidemiologia. Então, ela pode avaliar se esses programas eles foram efetivos ou não, tá? Pode avaliar esse tipo de atividade, se está atingindo o público correto ou não, se é um procedimento, por exemplo, preventivo, campanha de prevenção para o fumo, ou se esses indivíduos, por exemplo, precisam passar por alguma terapêutica, se fosse outro tipo de doença, ou se existisse, por exemplo, alguma terapia que auxiliasse esse indivíduo a deixar esse hábito de fumar. Tá? Então, esse outro aspecto da epidemiologia seria justamente para avaliar esse impacto que essas medidas de saúde têm na população. Tá? Pensando, por exemplo, em relação à Covid, a gente poderia pensar, por exemplo, agora o momento que a gente está vivendo pós-vacinação. Essa vacinação que teve, tá certo? Ela gerou impacto ou não? Que tipo de impacto gerou? Diminuiu os casos desses pacientes graves ou não diminuiu? Desafogou, entende, as unidades de saúde? Então, tudo isso a gente avalia também nesse terceiro pilar, esse terceiro aspecto da epidemiologia, tá? Que seria a avaliação desses processos e tecnologias que a gente conseguiu aplicar. E essa avaliação pode ser em vários âmbitos, tá? Em relação a diagnóstico, a terapêutica, em relação a programas preventivas, várias coisas, efetividade de vacinas. Então, a gente pode aplicar de diversas formas, tá bem? Aqui seria só outro exemplo que eu trouxe para vocês. Então, a gente sabe hoje em dia também que tem uma relação entre a vacina contra a influenza e internações de idosos, né? Idosos acima de 60 anos. Então, muitos idosos, eles vão ao internamento, são internados devido à gripe, que muitas vezes na idade deles, por eles terem um sistema imunológico um pouco mais debilitado, essa gripe acaba evoluindo para uma pneumonia. Então, a gente teve e tem várias campanhas anuais, inclusive, de vacinação contra a influenza. Então, será que essa campanha, a gente pode avaliar essa campanha e pode ver se ela realmente apresentou impacto ou não na população, tá? Então, se ela apresentou, será que foi o impacto que a gente quis ou a gente pode melhorar esse impacto, tá? Então, a epidemiologia, ela vai nos ajudar a responder essas diversas perguntas, ok? Mas, como é que nós, biólogos, né, podemos direcionar o nosso currículo? Para direcionar o currículo, eu acho que
na maioria das profissões, né, praticamente em todas, o que a gente vai precisar fazer é se especializar naquilo mesmo, né, se especializar cursando disciplinas, se especializar participando de eventos, tá, esse evento com o que a gente está fazendo, para que a gente possa discutir, conversar, fazendo leituras específicas, principalmente de artigo. A gente está vivendo uma era de um boom de informação em todos os lados, em blogs, em redes sociais, etc. E a gente precisa saber filtrar essas informações, então sempre buscar em artigos, e outra coisa, não é qualquer artigo, é saber filtrar aquele artigo, tá? Então, participar de projetos também, realizar estágios e fazer pós-graduações. Então, eu acredito que a melhor forma de direcionar o currículo voltado para a epidemiologia é justamente se especializando e estudando aquilo, tá? Eu costumo até dizer o seguinte, que diploma todo mundo pode ter, tá certo? O que você tem, todo mundo pode ter, por exemplo. O diploma todo mundo tem, mas o que você é, ninguém pode ser. Então, o que você constrói durante aquela sua graduação, durante o desenvolvimento do seu mestrado e doutorado, é algo seu e, infelizmente, só você pode fazer, que seria justamente a partir desses cursos, dessa leitura específica, escrevendo os projetos, escrevendo a monografia, acertando, errando, fazendo, né, de diversas formas. Tá? E como é que a epidemiologia, né, ela ajuda a responder tantas essas perguntas que a gente tem falado, né, em relação a informações, em relação à prevenção? Como é? Então, ela tem algumas medidas específicas, tá, para que a gente possa avaliar essas ocorrências, tá? Então, a epidemiologia, ela vai descrever essas condições de saúde da população, mas ela tem medidas para isso. A gente falou daqueles números não foram aleatórios, tá? Os números que eu citei no início, a questão da Covid-19, de como é que acontece esse cálculo de morbidade, mortalidade, de efetividade de vacina. Tá? Então, elas têm diversas medidas que é justamente para mensurar e a gente conseguir extrapolar isso para a população. Tá certo? Então, eu trouxe para vocês aqui duas medidas, tá? Que seria, vamos supor, da epidemiologia básica, que a gente vê logo no início da epidemiologia. Então, a gente tem duas medidas. Eu trouxe aqui para vocês a incidência e a prevalência, que geralmente são medidas e estudos básicos, iniciais que a gente faz em relação à epidemiologia, tá? E outra coisa, deixa eu só ressaltar um ponto. Eu tenho falado muito aqui das doenças infecciosas, né? Então, hepatites, HIV, mas lembrando que o processo de saúde e doença não seria apenas para essas doenças infecciosas, seria também para aquelas doenças crônicas, tá? Então, indivíduos com diabetes, indivíduos com problemas cardíacos, obesidade, etc. Então, como são doenças que atingem o nosso coletivo, então, todas essas doenças que estão vinculadas ao processo saúde e doença é alvo, sim, da epidemiologia. Eu falo um pouquinho das infecciosas, porque como minha pós-graduação foi em relação à medicina tropical, e a área que eu atuo mais, então eu acabo citando mais exemplos desses casos, tá? Então, em relação à incidência, quando a gente está pensando, né, numa nova doença, no que está acontecendo em relação à população, nós temos essas duas medidas, incidência e prevalência. A prevalência seria aqueles números de casos que existem na população naquele momento, tá? O número de doentes que existem, tá? E a incidência seria aqueles novos casos que vão surgindo em um determinado intervalo de tempo. Então, por exemplo, a Covid-19, em algum momento a gente achou algo estranho, tá, de indivíduos estarem apresentando alguma sintomatologia diferente, e a gente avaliou, por exemplo, o que é que está acontecendo? Essa prevalência de infecção aguda aumentou, infecção respiratória aguda grave aumentou, o que é que está acontecendo? Vamos avaliar. Vamos ver que agente etiológico está envolvido, é um novo agente, é um agente diferente. Tá? Então, no início a gente teve esses estudos de prevalência, teve também os estudos de incidência, que foram esses novos casos que foram aparecendo, tá? Aqui só para deixar um pouquinho mais evidente para vocês, tá? A incidência, ela avalia aqueles casos que ficaram doentes, mas que no início não estava doente,
tá certo? Então, é como se a gente fizesse uma observação do que está acontecendo e a gente consegue pegar esses indivíduos numa linha do tempo, pensando, por exemplo, a nova doença como a Covid-19. Então, esses indivíduos que apresentaram uma sintomatologia diferente, tá? Em algum momento, eles não estavam doentes, mas em outro momento ele ficou. Então, esses novos casos seriam essa incidência, enquanto a prevalência não, seria todo aquele número de pessoas que a gente tem. A prevalência a gente compara, inclusive, como uma fotografia. Então, eu estou aqui com a minha população, eu vou fazer uma análise nela, daquele momento, do momento 1, que esse momento é como se fosse uma fotografia, eu vou analisar essa fotografia. Então, são os casos que existem nesse momento, tá? A incidência não, a incidência a gente tem que fazer pelo menos 2 fotografias, digamos assim, para que a gente possa avaliar nesse momento e nesse outro, para ver se algum caso saiu ou se entrou, tá certo? Mas a incidência avalia os novos casos. Então, a gente tem que ter pelo menos 2 medidas, ou, por exemplo, a primeira medida e o diagnóstico daquele indivíduo doente depois, para que a gente saiba que ele foi um novo caso. Como eu falei para vocês que a epidemiologia ela trabalha muito com números e tudo, eu não quero assustar vocês, tá, nesse primeiro momento, mas é importante eu ressaltar alguns tipos de cálculo. Então, para a gente saber dessa incidência, dessa prevalência, existem cálculos específicos, tá? Que a depender da situação a gente pode fazer manualmente, se for coisa pequena, mas lembrando que nós temos os programas estatísticos que servem justamente para isso, para que a gente possa utilizar esses programas e eles nos darem um resultado mais preciso. Aqui é para mostrar para vocês, tá, em relação como seria esses casos de prevalência quando a gente avalia a coletividade. A gente dá esse exemplo muito de um tanque de água. Então, todos esses casos que estão existindo nesse momento os casos ativos, os casos prevalentes, tá? Esses novos casos que estão entrando aqui nesse tanque seriam os casos novos, a incidência. E os casos que tiveram cura ou foram para óbito, vai saindo, tá? Então, nesse tanque da prevalência só estão esses indivíduos atuais, tá? E, por acaso, quando entra esses novos casos, a gente consegue detectar aqui novos casos de incidência, tá? Se vocês tiverem dúvida, vou anotando aí, tá? Para que depois a gente possa conversar mais, certo? Então, a prevalência, quando a gente pensa nela, qual seria os principais usos dessa medida de prevalência, por exemplo? Então, a prevalência é importante para que a gente possa fazer um planejamento em ações e serviços de saúde, possa prever diagnóstico, possa prever terapia. Então, por exemplo, se eu tenho um número correto de pessoas que têm pressão alta, vamos supor aqui em Serra Talhada ou em Pernambuco, em Serra Talhada, vou deixar mais específico, a gente consegue, por exemplo, orientar o número necessário de médicos que possam atender essa população, o número necessário de consultas para esses indivíduos, tá? A gente pode, por exemplo, planejar a quantidade de medicamento que esses indivíduos possam retirar em algum posto. Então, a prevalência, ela dá um resultado que a gente pode planejar todos esses fatores. A incidência, ela acaba fornecendo mais evidências para investigações etiológicas, não que ela não avalie, por exemplo, esses outros aspectos, avalia também, mas ela acaba sendo mais importante e mais utilizada nas investigações etiológicas. E, por exemplo, para avaliar também se algum programa que foi aplicado para aquela população, se houve algum tipo de impacto, tá? Então, se aquela população ela está com a pressão alta e está descontrolada, então será que depois que a gente aplicou, depois que distribuiu os médicos e depois que distribuiu o medicamento, será que essa população ela conseguiu ter um controle melhor dessa hipertensão? Ou será, por exemplo, que depois de ter colocado medidas de dieta saudáveis, de atividade física, será que o número de novos casos de hipertensão ele diminuiu? Então, a incidência acaba gerando esse tipo de informação.
Outras medidas nós temos também, a epidemiologia tem muita medida, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, tá? Curva ROC, tem diversas medidas, mas eu trouxe essas daqui que são as principais para que a gente possa entender a epidemiologia e possa entender um pouquinho dessa base também, tá? Em relação aos estudos epidemiológicos, nós temos diversos estudos, tá? E esses estudos, quando a gente fala da epidemiologia, ele sempre vai estar buscando uma associação, tá? Entre uma exposição e uma doença ou uma condição relacionada à saúde. Então, a epidemiologia ela vai estar buscando algum tipo de associação, vai estar verificando. Ela não vai estar dando, por exemplo, só a prevalência. Tenho 10% da população com pressão alta. Tá? Isso daí seria um estudo, digamos que descritivo simples. A epidemiologia ela é mais robusta, ela quer mais. Tá? 10% da população, sim. Mas qual a característica dessa população? É jovem, é adulto, é criança? Então, ela sempre dá mais informações. Um dos tipos de estudos que eu trouxe aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho, seria o estudo transversal, ou seccional. Tá? Então, analisando o baixo peso ao nascer, por exemplo, de crianças. Então, a gente está vivendo um momento, vamos supor, que houve diversas crianças nasceram com baixo peso. Tá? Ou, por exemplo, quando teve a microcefalia. Então, diversas crianças estavam nascendo com a cabeça um pouco deformada, sem estar com o diâmetro correto. Então, o que é que pode estar acontecendo? Tá? A gente pode fazer um estudo transversal, seccional, para que a gente possa avaliar essas medidas. Tá? Mas esses estudos transversais na epidemiologia, eles dão uma frequência e uma distribuição do evento. Tá? Só que eles respondem a perguntas específicas, tá? Não é uma simples frequência, nem uma simples distribuição. Não, a gente quer ver mais. Ele responde a pergunta: quem, tá? Quem são essas pessoas que estão com baixo peso a nascer? Ou quem são essas pessoas que estão com microcefalia? Quando isso aconteceu? Que momento do período foi em um mês, em um ano, em um determinado período? E onde? Tá? Então, os estudos epidemiológicos transversais, eles estão sempre respondendo, no mínimo, essas 3 perguntas. Quem, quando e onde. Tá? Como é que aconteceu essa distribuição desse evento. Tá? Além disso, ele gera outros indicadores também, indicadores epidemiológicos, indicadores sociodemográficos, econômicos. Esses indicadores a gente pode tanto pegar esses indivíduos em situações que a gente faz entrevista com esses indivíduos, que seriam dados primários, quanto a gente pode pegar esses indicadores também em bancos secundários, tá? Então, por exemplo, em bancos que podem ter naquele hospital, no SINAM, que é o Sistema de Notificação e Agravo, tá certo? Então, esses dados, eles podem ser coletados de diversas formas, mas a gente sempre está mostrando outros indicadores. E esses indicadores servem para quê? Servem para implementação de políticas e estratégias efetivas nesses níveis. Então, se a gente está observando que o baixo peso ao nascer tem uma determinada característica, um vínculo com a mãe, ou um determinado peso característico, a gente já vai tentar montar algum tipo de estratégia para que a gente possa contornar esse problema. Tá? Que é só falando de dados primários e secundários, que eu tenho dito para vocês. Aí vamos pensar em outra situação, ainda em relação ao baixo peso ao nascer. A gente, no estudo transversal, a gente viu um pouco mais simples, tá? Em relação a esse baixo peso ao nascer, viu população, quem, onde e quando, né? Que seria a população, lugar e tempo. Mas quando a gente pensa em explorar um pouco mais, entender mais um pouco isso, então a gente pode fazer a seguinte pergunta: existe associação entre o tabagismo materno e o baixo peso a nascer? Então, a gente já está deixando a nossa pesquisa, o nosso estudo epidemiológico um pouco mais complexo. E aquela medida que eu falei para vocês, né, aquele tipo de resposta que a gente procura quem, onde, quando, já não é mais suficiente para esse tipo de pergunta.
aqui a gente já está buscando uma associação mais direta de exposição, causa e efeito, tá? Então, quando a gente precisa de um esclarecimento mais específico, ou quando a gente tem uma hipótese mais específica, a gente acaba utilizando estudos epidemiológicos diferentes, mais específicos também. Aí aqui eu trouxe mais outros 2 exemplos de estudos epidemiológicos, tá? Que a gente teria o caso controle e a coorte. Então, esses 2 tipos de estudo, eles vão procurar uma associação entre o fator e o desfecho, tá certo? Entre a exposição e a causa, tá? E qual a diferença entre eles? A diferença principal está no tempo, tá? No tempo que eu vou analisar e no tempo que eu vou olhar para responder essa pergunta. Então, nós estamos aqui no tempo presente. Quando eu olho para trás, de forma retrospectiva, quando eu tenho aquele indivíduo que é caso e aquele indivíduo que é controle, digamos, doentes e não doentes, eu olho para um passado dele, através de investigação de prontuário, através de um questionário que foi aplicado, ou através de banco de dados, e vejo se ele foi exposto ou não exposto em alguma situação. Então, as crianças que tiveram baixo peso ao nascer, né, que tiveram baixo peso ao nascer, foi exposta às mães que tinham o hábito de fumar, e elas foram expostas à mãe que não tinha o hábito de fumar, tá? O controle também, aquelas crianças que não tiveram baixo peso ao nascer, elas foram expostas à mãe que tiveram o hábito de fumar, e quanto dessas crianças foram expostas à mãe que não tiveram o hábito de fumar. Então, a gente olha para o passado quando pensa em um estudo caso-controle que está comparando indivíduos doentes e não doentes, tá? Os estudos de coorte, eles são prospectivos, a gente pensa no futuro. A gente vai pegar esses indivíduos que foram expostos e não expostos a uma situação, e vai acompanhar eles até um determinado momento. Então, a gente vai verificar se esse indivíduo que foi exposto a uma situação, por exemplo, a mãe que tem o hábito de fumar, tá? A gente vai pegar essa mãe aqui. Então, a gente vai observar, dessas 100 mães que têm o hábito de fumar, quantos bebês nasceram com baixo peso e quantos não nasceram com baixo peso. Das mães que não têm o hábito de fumar, quantos bebês nasceram com baixo peso e quantos bebês não nasceram a baixo peso. Só que aí, como é uma coorte, a gente vai acompanhar. Vai acompanhar a mãe, vai acompanhar o bebê e vai acompanhar a fase do desenvolvimento desse bebê. Então, a gente vai olhar para o futuro, tá? Todos esses dados, esses números que são gerados aqui, quantidade de exposto, não exposto, no caso, quantidade de exposto, não exposto no controle, vão ser números que a gente vai usar, por exemplo, em uma tabelinha, tá? Nessas tabelas que vão nos dar os números que a gente quer. A gente pode fazer à mão, tá? Essas tabelas, esses números, quanto esses números também a gente pode colocar no programa, e o programa dá todo o resultado para a gente. Tá? Então, os programas que são bastante usados são o EpiInfo e o Stata também. Tá? O Stata é utilizado bastante. O EpiInfo, ele é gratuito, ele é um programa prático de resolver, como o próprio nome diz, EpiInfo, é para casos de epidemiologia. No entanto, ele gera gráficos feios, não são gráficos bons. Então, o programa Stata que é um programa que acaba sendo um pouco melhor para a gente visualizar esses números de outra forma, tá? Aqui são as medidas, então, quando a gente estuda um caso controle, a gente trabalha com a medida odds ratio, e quando a gente trabalha com para que a gente possa entender. Existem outros estudos também, tá, epidemiológico, mas não vou falar para vocês no momento, porque não vem ao caso, são muitos. Se a gente for falar de epidemiologia, gente, é uma disciplina, epidemiologia, tá? Então, existem estudos de ecológicos, existem estudos de intervenção, então, são diversos. Esses daqui são os principais que eu trouxe para vocês, tá? E como foi que eu apliquei isso, e como é que eu aplico na minha formação, né? A minha formação é de bióloga, fiz meu mestrado e meu doutorado em medicina tropical, então eu sempre estou trabalhando com esses tipos de doenças infecciosas, e
Na verdade, quando eu fui fazer o mestrado, eu não pensava em ser epidemiologista. Na verdade, eu não tinha noção do que era epidemiologia, porque na minha graduação eu não tive essa disciplina, como eu acredito que a maioria de vocês não tem. Teria, se por acaso fosse uma disciplina eletiva, se vocês tivessem acesso a essas informações de outra forma. Então, eu fui me tornando epidemiologista conforme a necessidade das minhas pesquisas e as disciplinas que eu paguei durante o meu mestrado e doutorado, de epidemiologia descritiva, epidemiologia analítica, estatística, etc. E hoje eu sou apaixonada por epidemiologia porque ela realmente... Alguém disse que vai pagar esse período de epidemiologia. Eu fico contente aí, viu, Priscila? Que bom! E a gente, depois que estuda a epidemiologia, a gente vê a importância realmente que ela tem de solucionar problemas, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como essa epidemiologia ela é importante e como é que eu utilizo ela nas pesquisas e para dar um retorno de problemas, etc. Tá bem, pessoal? O pessoal dizendo que também está na turma da epidemiologia. Aí eu queria depois vocês me respondam. Essa epidemiologia vocês estão pagando na graduação? É disciplina optativa? É disciplina obrigatória? Tá certo? Depois vocês comentem que eu vejo por aqui também. Então, eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre a co-infecção HIV e os herpes vírus do tipo 8. Não sei se vocês já escutaram falar desse vírus ou não, tá? Então, o HHV8, que seria o herpes vírus tipo 8, ele foi um vírus descoberto recentemente, mais ou menos em 1994, tá? Ele é da família Herpes viridae, tá? Acho que herpes vírus, talvez vocês já escutaram falar, é uma família grande que tem 8 tipos de vírus, e aqui seria mais ou menos a constituição dele, tá? É um vírus de DNA de fita dupla, que tem um capsídeo, na parte exterior, ele tem um envelope, tá? Aqui é só para ilustrar para vocês. Aqui atrás também seria um herpes vírus. E o herpes vírus, tá? Ele possui uma característica. Ele possui 2 ciclos replicativos, tá? Então, ele possui o ciclo latente e o ciclo lítico. No qual é caracterizado esse ciclo latente de replicação, seria quando aquele vírus ele não está demonstrando nenhum tipo de sinal e sintoma naquele indivíduo. Então, ele está de uma forma bem basal, replicando bem basal. Isso daqui são apenas alguns genes que ficam ativos nessa época que ele está em ciclo latente. Mas, por algum motivo, esse indivíduo, ele acaba passando, né, o vírus acaba saindo do ciclo latente para o ciclo lítico, e aquele vírus, ele começa a se replicar e causar diversos sinais e sintomas para aquele indivíduo que tem o vírus herpes, tá? Hoje em dia a gente já sabe que, por exemplo, raio ultravioleta, estresse, alguns hormônios, eles são indicadores de tirar esse vírus do ciclo lítico, do ciclo latente para o ciclo lítico, tá? Dando um exemplo mais prático para vocês, eu acho que vocês lembram do herpes labial, né? Então, o vírus herpes, a família herpes, é um tipo de vírus que, quando aquele indivíduo tem o vírus, se ele teve um dia na vida, ele vai morrer com esse vírus, tá? O vírus herpes, ele consegue ficar acoplado no nosso DNA, ele vai permanecer para a gente para sempre. E nós temos 8 tipos, tá? O mais próximo da gente é aquele herpes labial, que forma aquelas bolinhas, tá certo, na boca. Muitas vezes acaba sendo muito comum esse vírus. Então, quando aquele indivíduo não está com a infecção, o herpes vírus está no ciclo latente. Mas quando aquele indivíduo está com a bolinha, tá, na boca, é porque aquele vírus saiu do ciclo latente e passou para o ciclo lítico. Então, quem tem herpes labial, com frequência, fica com esse herpes ativo, com toda a sintomatologia de coceira, ardência, vermelhidão, tá? E precisa usar uma pomadinha tópica para conseguir controlar esse ciclo do vírus. Nas infecções primárias, esse herpes vírus, ele acaba sendo muito assintomático, tá? Principalmente o HHV8, tá? O vírus herpes do tipo 8, ele causa uma febre normal, uma fadiga, uma diarreia, e ele acaba sendo muito simples. Mas, tá certo, ele acaba
como a gente está estudando ele na co-infecção com HIV, esse vírus HHV8, ele também é o causador de um tipo de sarcoma, que seria um sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer que está na pele, tá? Dá na pele. Para indivíduos que têm a imunidade, digamos assim, que ok, que ele está bem, esse herpes ele vai acabar não se desenvolvendo, tá? Não leva a sarcoma de Kaposi. Mas indivíduos que têm HIV, foi observado que esse sarcoma de Kaposi tem uma maior incidência nessas pessoas, tá certo? Inclusive, esse sarcoma de Kaposi tem um percurso clínico mais agressivo, ele pode sair da pele, tá, e disseminar para órgãos internos também, inclusive pode levar esses indivíduos a óbito, tá? A prevalência desse sarcoma de Kaposi varia muito em relação a depender da região que ele está, a depender, por exemplo, da população. E, alguém falou? E em relação a alguns grupos também. Então, nós temos alguns trabalhos que relatam, por exemplo, que em doador de sangue, esse HHV8, ele está presente de 1 a 3% da população. Enquanto em outras regiões endêmicas, ele está presente em até 70% da população, tá? No Brasil, o que a gente tinha de dados epidemiológicos desse sarcoma de Kaposi e do HHV8, tá? Que é o causador de sarcoma de Kaposi, o agente etiológico, a gente tinha alguns trabalhos em doadores de sangue que estavam em torno de 4,6%, né, pessoas vivendo com HIV/AIDS no Pará, por exemplo, a gente já observa que esse número ficou muito mais alto, tá, 15%, mas a gente ainda não tinha essa informação para as pessoas vivendo com HIV/AIDS aqui de Pernambuco, tá, como é que seria? E por que em pessoas vivendo com HIV/AIDS? Justamente porque essa forma de... Deixa eu ver aqui, alguém me perguntou aqui uma coisinha. Depois eu vejo, pessoal, porque passou rápido aqui, tá? Como seria essa forma de contato. E por que em pessoas vivendo com HIV/AIDS? Justamente porque esse sarcoma de Kaposi, ele é bem mais agressivo e pode levar ao óbito, tá? Então, a gente não sabia disso, né? Desse número epidemiológico, dessa prevalência dessas pessoas vivendo com HIV/AIDS, tá? Então, qual foi a motivação que a gente teve de fazer esse trabalho? Analisar a co-infecção HIV e HHV8, que é o causador de sarcoma de Kaposi. Então, lá no Hospital das Clínicas, a gente atuava muito em parceria com o ambulatório de doenças infecciosas, com os médicos infectologistas, e eles estavam observando o aumento dessa frequência de sarcoma de Kaposi. Antes não tinha nenhum paciente deles tinha, era por volta de 1.500 pacientes que eles atendiam nessa época, e nenhum paciente se apresentava. E, de repente, alguns pacientes começaram a chegar com essas marquinhas, né, típicas de sarcoma de Kaposi no corpo. E a nossa motivação foi porque a gente sabe que o herpes vírus está associado ao sarcoma de Kaposi. O sarcoma de Kaposi em outras regiões, não é só, não tem apenas o HHV8 como seu agente etiológico, tá? Mas uma grande maioria, 80% e 90% desse sarcoma de Kaposi é o HHV8, que ele é o causador. Inclusive, no Brasil, isso seria uma característica, tá? Em outras regiões são fatores genéticos e outras exposições, tá? Então, aqui está a clínica desses pacientes, como é que eles ficam, tá? Com esse sarcoma de Kaposi. Então, a pele fica com essas manchas, essas placas um pouco avermelhada, marrom. Esses indivíduos podem apresentar essas placas também no palato, tá? E outras partes também. Então, ele já está se disseminando, tá certo? Aqui já são casos mais graves. E todos os indivíduos com HIV, tá? Para que fique nesse nível, geralmente são indivíduos que estão com a imunidade muito debilitada e comprometida, tá? Então, nossa motivação também continuou, porque o sarcoma de Kaposi é uma das neoplasias mais comuns em pessoas vivendo com HIV/AIDS, tá? Por volta de 40% dessas pessoas que vivem com HIV, além delas tomarem a terapia antirretroviral, elas também precisam tomar uma quimioterapia para controlar esse câncer,
tá? Uma coisa que estava aparecendo com recorrência era que essas pessoas que estavam aparecendo com sarcoma eram pessoas que estavam tomando a terapia antirretroviral bem, correta, tá certo? O HIV estava indetectável e as células da imunidade estavam num número aceitável e considerável para essas populações, tá? Então, a gente não estava entendendo o que é que poderia estar acontecendo. E lembrando, né, que esses casos clínicos acabam sendo mais agressivos e, consequentemente, levando ao óbito. Tá? Então, no setor de virologia, tá, a gente fez essa pergunta, né, como estaria essa prevalência do HHV8 nessas pessoas, então a gente estimou essa soroprevalência nesses pacientes, tá, e também verificamos a associação com alguns fatores de risco, que a gente analisou através de um questionário, e esse questionário, pessoal, a gente não pega de cabeça, a gente tem toda uma estratégia de montagem, tá? São questionários que já estão padronizados, tá? E a gente teve o resultado da nossa pesquisa. Então, a gente fez um estudo transversal para avaliar se essas pessoas vivendo com HIV/AIDS estavam apresentando o HHV8, tá? Então, a gente conseguiu analisar 500 pessoas desse serviço ambulatorial de doenças infecciosas, lá do Hospital das Clínicas, da UFPE, e o teste que a gente utilizou foi o ensaio imunoenzimático, justamente para ver os marcadores de IgM, IgG e etc. Tá? A gente conseguiu detectar uma prevalência de 28,6%, tá, desses indivíduos com HIV. Então, foi um número que a gente achou um pouco alto, tá certo? Pessoas com HIV que estavam com HHV8, e o que chamou a atenção também foi que essa frequência foi muito grande em homens que fazem sexo com homem. Então, 39% dessa população estava apresentando o HHV8. Tá? Então, nossa pesquisa, ela foi se desenrolando, a gente avaliou várias características sociodemográficas, epidemiológicas, tá? E etc. Então, aqui está só um pouquinho das tabelas. Então, a gente avaliou, por exemplo, se o indivíduo usa piercing ou não, se ele tem o hábito de fumar, se ele usa drogas injetáveis ou não, né, se ele usa preservativo, quantos parceiros e etc. E tudo isso foi avaliado. Aqui seria a nossa tabela da univariada, e posteriormente a gente necessitou fazer outro tipo de resultado estatístico também. Como a gente trabalhou com várias variáveis, tá, para analisar as associações, tem algumas associações que podem ser fator de confundimento, idade, sexo, etc. Então, a gente precisa fazer uma univariada, e a depender desse resultado, dessa estatística, a gente faz uma multivariada, que é para tirar esses fatores de confundimento, tá? Então, depois que a gente fez essa multivariada, a gente não encontrou nenhum tipo de associação com esses fatores, tá? Que a gente estava analisando, por exemplo, uso de drogas, comportamento sexual e rota sanguínea. O nosso estudo foi o primeiro estudo soroepidemiológico do HHV8 em pessoas vivendo com HIV/AIDS no Nordeste do Brasil. Tá? A gente estava com a pretensão de fazer esse estudo para Pernambuco, a gente conseguiu ter uma noção dessa prevalência em Pernambuco, mas representando a nossa região do Nordeste, na época, esse foi o primeiro trabalho com caráter epidemiológico em relação ao HHV8 e pessoas vivendo com HIV/AIDS. Tá? Como resultado, nós fizemos reuniões com a equipe, tá, do ambulatório, nós também colocamos um laudo nesse prontuário médico para que esses indivíduos tivessem um acompanhamento específico desses médicos, tá certo? Então, esse daqui seria uma ilustração de como a gente fez esse laudo, e posteriormente a gente colocou em cada prontuário desses indivíduos, tá? Para que o médico avaliasse essa situação, para que ele pudesse ter um atendimento mais específico, ou quem sabe esse médico ter um cuidado maior e passar outro tipo de terapia, tá? Pedir outros exames e etc. E essa pesquisa epidemiológica, ela gerou outras pesquisas também. Eu disse para vocês que no início
as pesquisas de prevalência e incidência acabam sendo base, né, para que a gente possa desenvolver outras pesquisas. Se por acaso essa pesquisa do HHV8 eu não tivesse encontrado ninguém, tivesse encontrado 5 pacientes, por exemplo, ou 1% da população, a depender da situação, a gente não teria como justificar outros trabalhos, entendeu? Não haveria, talvez, a necessidade, a gente teria que buscar outros agentes, outras situações. Mas como foi um número muito interessante que a gente utilizou, então a gente conseguiu fazer outros tipos de pesquisa também. Como a gente sabe que o HHV8, ele é o agente etiológico do sarcoma de Kaposi, tá certo? Ele é um agente etiológico importante, necessário, mas ele não é suficiente para desenvolver essas manifestações clínicas. Então, o indivíduo, ele tem que estar com outras situações imunológicas, por exemplo, um pouco mais debilitadas. Então, teve um outro trabalho que a gente fez, que foi verificando as concentrações da lectina ligante de manose, tá? No qual a gente foi tentar verificar como é que está essa atividade imunológica desse indivíduo, tá? A NBL é uma proteína que ela faz parte dessa resposta imune inata desses indivíduos, e essas respostas imune inata e adaptativa, tá? Elas são essenciais para conseguir controlar o HHV8 e, consequentemente, os estágios iniciais desse sarcoma de Kaposi, ok? Essa MBL, ela seria uma proteína que ela vai se ligar ao vírus, tá certo? Ela se liga ao vírus e, consequentemente, esse vírus ele ficaria inativado. Então, a gente verificou nesse outro trabalho quais seriam as associações, se haveria ou não associação de um nível de concentração deficiente dessa MBL, tá? Então, tem um nível que é considerado basal no nosso corpo. Se a gente conseguisse ver que esses indivíduos estavam com um nível muito abaixo do nível que a gente categorizou como deficiente, a gente iria tentar fazer algum tipo de associação. Então, a gente verificou esses níveis deficientes da MBL em pacientes co-infectados e monoinfectados. Ou seja, naqueles pacientes que a gente pegou o estudo de prevalência e conseguiu separar indivíduos com vivendo com HIV/AIDS, que deram positivos para HHV8, são os co-infectados, e aqueles que foram negativos, a gente classificou como monoinfectados para o HIV. Então, aí a gente já está categorizando outros grupos e trabalhando com esses outros grupos na epidemiologia, tá? E eu já ia perguntar para vocês, se pelo que eu falei, quando a gente trabalha com outros grupos, com infectado, monoinfectados, que tipo de estudo epidemiológico seria, né? Mas já deixei aqui que seria um caso controle. Então, a partir desse estudo de prevalência, a gente conseguiu desenvolver um estudo de caso controle, no qual a gente tinha 118 co-infectados e trabalhamos com 127 monoinfectados, tá? Aqui tá errado, aqui não tem o HHV8, aqui é só monoinfectados, tá bem? E os valores deficientes foram quando aqueles indivíduos estavam categorizados com abaixo de 100 nanogramas da MBL, a concentração, tá? A gente conseguiu verificar que 5% desses co-infectados tinham esses valores deficientes, enquanto 3% dos monoinfectados. A gente não conseguiu achar uma associação, tá, dessa deficiência da lectina ligante de manose em relação aos co-infectados, nem com os monoinfectados. Então, a gente não encontrou associação. Só que, mesmo assim, a gente ficou vendo, estudando um pouco mais esses casos. E nós vimos que 4 dos pacientes que nós tínhamos com sarcoma de Kaposi, 4 deles estavam deficientes para MBL. Então, tinham os níveis muito baixos. Tá certo? Então, a gente conseguiu achar essa associação. Tá bem? Aqui seria só um gráficozinho que a gente fez na época da associação. E tiveram outros trabalhos também, tá? Que a gente foi vendo, a gente foi analisando outros fatores imunológicos e genéticos, por exemplo. Então, a gente avaliou também como estaria esse indivíduo
como seria o perfil genético desse indivíduo para essa mesma proteína, que seria a lectina ligante de manose. Então, a gente foi ver se esses indivíduos, eles apresentavam algum tipo de polimorfismo que apresente futuramente um defeito nessa proteína. Os defeitos que podem existir seriam esses daqui, tá certo? Então, essas proteínas, elas não teriam sua forma, por exemplo, adequada para fazer a ligação naquele vírus, tá? Essas proteínas poderiam estar numa quantidade muito baixa, por exemplo, tá bem? A gente foi estimar, por exemplo, essas frequências alélicas e genotípicas, tá? Desses indivíduos, tanto dos monoinfectados quanto dos co-infectados. Então, a gente avaliou 3 tipos, tá? 3 polimorfismos na região desse gene para tentar buscar algum resultado também. Lembrando, esse também é o estudo de caso controle, tá? A gente está avaliando os casos, os co-infectados e comparando com os controles, tá? A gente novamente não encontrou uma associação, mas a gente viu que aqueles indivíduos que apresentavam um genótipo para uma expressão intermediária daquela lectina ligante de manose foi justamente os que apresentaram sarcoma de Kaposi, os 4 que apresentaram. Tá? Então, esses estudos, eles foram iniciais, tá certo? Eles foram importantes, são importantes, abriu caminho para outros estudos, mas são estudos que necessitam que outros grupos façam também, outros trabalhos com infectados, tá? Com HHV8, e outras populações com infectadas, outras regiões também. Tá? Então, são estudos que a gente precisa que outros grupos também eles possam gerar esses resultados para que a gente possa ir comparando. Tá? Porque a depender da situação, por exemplo, se a gente visse que a lectina ligante de manose fosse uma proteína essencial, então a gente poderia tentar colocar algum tipo de estratégia para que esses indivíduos pudessem ter essa lectina em níveis normais, tá? E em relação aos desafios, tá? Quais seriam os desafios da epidemiologia para o biólogo? Eu deixei essa parte em branco aqui para que a gente possa pensar um pouquinho, até vocês mesmo, quais seriam esses desafios que vocês têm em relação à epidemiologia, né, que nós temos. Então, será que nós temos acesso a essas informações ou não? Né? Será que a epidemiologia é uma disciplina desafiadora, porque ela utiliza um pouquinho desses números, né, de programas que são um pouco mais complexos, que às vezes só estão disponíveis em inglês, né? Então, desafios existem em diversas profissões, todas as áreas, todas as carreiras existem, né? Alguns podem ter um desafio um pouco maior com número, um pouco maior com disciplina, tá? Mas isso não limita o nosso trabalho em relação à epidemiologia, tá? O biólogo tem muito a contribuir, principalmente porque a biologia é um campo muito amplo, tá? Que prepara muitos profissionais, inclusive a biologia bacharelado tem um olhar mais voltado para questões de pesquisas metodológicas, aplicações, soluções de problemas, tá? Mas desafios sempre vão ter, e alguns terão um pouco mais em uma área, outros terão um pouco menos, tá? Mas esse desafio eu deixo até para que a gente possa conversar um pouquinho depois sobre isso. Por fim, eu quero deixar uma frasezinha aqui, eu gosto muito dessa reflexão, para que a gente possa pensar. A pesquisa científica e tecnológica em saúde é considerada um componente indispensável à melhoria das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população, tá? E quando a gente fala em epidemiologia, pesquisas epidemiológicas, elas acabam dando bastante suporte, subsídio, realmente importantes para que a gente pense a promoção, proteção e recuperação da saúde dessa população. Certo, pessoal? Muito obrigada, professora, pela sua palestra. Esse é um tema muito importante, muito interessante, né? Isso foi um momento realmente muito produtivo. Acredito que todos tenham aprendido bastante, porque eu também aprendi muito agora.
E antes da gente abrir esse espaço de perguntas, eu gostaria de saber se o nosso professor tutor André Lima tem algum comentário. Tenho sim. Boa noite, pessoal. Parabéns, professora, pela excelente palestra, né? Bem esclarecedora. E essa é uma área muito, muito especial, né? Assim, que o biólogo também vê com um bom olhar, né? Com certeza. E ali, quando você colocou nos desafios, aí também me acendeu uma luz aqui, fazendo um paralelo com uma palestra que a gente teve ontem, Sim. né? A gente ontem estava falando de análises clínicas, né? E a palestrante comentou das grandes dificuldades que tem da aceitação do biólogo para análises clínicas, né? E aí fiquei curioso justamente para saber disso, se existe também essa resistência nos diferentes setores para aceitar o biólogo seguir essa carreira de epidemiologia. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acredito que desafio ele acaba tendo. E eu estava numa pós-graduação que ela é muito voltada para a área da saúde, né? Para médicos, enfermeiros. Eles acabam atuando diretamente com isso. Tinham poucos biólogos lá, eu era uma das poucas biólogas. Então, às vezes, acaba tendo que... É uma área que fica muito restrita aos médicos, né? A gente acaba contribuindo de outras formas. Durante o tempo que eu passei como pesquisadora mesmo, mais lá, presencial, né, eu fiz muita parceria com outros colegas, né, médicos, enfermeiros, com minha antiga orientadora também, e a gente acabava fazendo parcerias. Porque, por exemplo, a gente acaba precisando muito do conhecimento do médico, é ele que estava lá no dia a dia com o paciente, é ele que sabe os problemas. Né? A gente acaba ficando mais no laboratório ou mais nos bastidores. Então, como a gente fazia essa parceria, a gente tinha essa troca de informação, tá? E tinha essa troca de conhecimento e de respeito também. Então, eles conseguiam passar para a gente a informação, a gente conseguia trabalhar isso em laboratório, discutia, muitos também são epidemiologistas, né, de formação de pós-graduação, e a gente conseguia dar uns bons resultados, não só para a gente, não ficava só no laboratório, a gente sempre tinha contato com os médicos e dava o retorno para os pacientes também, a gente... Por exemplo, a gente tinha muito... No momento que a gente ia fazer a entrevista com o paciente, muitas vezes eles tinham muitas dúvidas em relação ao que eles estavam sentindo, a gente, né, passava as orientações, se era perigoso ou não, o que é que a gente estava buscando. Então, a gente tinha essa troca, tinha esse feedback. Mas não é com todo mundo que a gente consegue essa parceria, né? E não é em todos os locais que a gente vai tendo esse espaço. Eu acredito que, por exemplo, como biólogo, ele tem um conhecimento muito bom metodológico, a gente vê muita metodologia científica, a gente lê artigo, a gente aprende a criticar o artigo, né, a extrair aquilo e aplicar, verificar a metodologia, então a gente acaba tendo um diferencial, coisa que outras profissões, por exemplo, acaba não tendo. Um médico, um enfermeiro, um dentista que está nessa área, ele acaba não tendo domínio dessa situação. E hoje em dia também, para essas pesquisas maiores, é muito difícil a gente conseguir fazer a pesquisa sozinho ou com um grupo pequeno, né? A gente está sempre, né, em parceria com os outros grupos. Mas é sempre uma área desafiadora. Quando a gente não tem, assim, parceiros ou bons parceiros, acaba dificultando mais ainda. Verdade, professora. E, assim, é importante isso ressaltar que a gente, que é biólogo, a gente tem um perfil muito de pesquisador, bacharel. Isso, caso. A gente tem um perfil muito de pesquisador, enquanto outras áreas, muitas vezes, têm um perfil, às vezes, mais técnico, né? Isso. De atuação. E isso é importante ressaltar e ser valorizado, né? Sem dúvida e a nenhuma. gente também valorizar, porque a gente é uma pecinha dali do quebra-cabeça que
uma Sem pecinha, dúvidas. de fato, mas uma pecinha que vai dar todo o respaldo a qualquer Isso. médico, a qualquer outro profissional Isso, de saúde exatamente. que vai utilizar essas informações. Então, é importante a gente deixar bem É, claro isso também, né? é. Desse papel. É como se a gente tivesse até transcrevendo. Então, quando chegavam alguns médicos conversando com a gente em relação a isso do sarcoma de Kaposi, que estavam surgindo e etc. Então, foi nós, né, do laboratório, biólogos, que acabamos gerando as hipóteses, pesquisando nos artigos qual metodologia vamos aplicar ou não, né, como é que vamos separar esses grupos, sempre em parceria com outras pessoas, né, e sempre dando feedback para a equipe do ambulatório e para os pacientes também, porque eles são muito atentos, são curiosos, eles querem saber, eles cobravam da gente, cadê meu resultado, como é que tá, deu positivo, não deu, né? Então, é importante a gente dar esse retorno para eles também. Então, a gente consegue pegar, digamos assim, aquele olhar que outras pessoas tiveram do problema e transcrever. Como é que a gente pode resolver isso? Né? Qual metodologia eu aplico? Como é que eu posso fazer? Como eu posso devolver esse resultado para eles também? Porque a depender da situação, de como eu devolver, eles não vão entender. Né? Não vai ter esse feedback para melhorar aquela situação daqueles pacientes. Isso, e outra coisa, isso a gente está falando de algo mais básico, da pesquisa do nosso dia a dia, né? Mas a epidemiologia, ela extrapola muito isso. Então, a gente, na epidemiologia, está trabalhando com situações de saúde muito maiores, né? De planejamento, que a gente precisa planejar estruturas de saúde, né? Precisa estar sempre acompanhando aquela população, né? Se a gente está conseguindo detectar quais os determinantes de saúde e doença daquela população e se a gente está fazendo corretamente a prevenção daquela população, se os indicadores que eu estou aplicando, os programas que eu estou usando realmente está causando algum impacto ou não. Então, isso é importante também. Exato, professora. Obrigado. Parabéns pela palestra. Nada, imagina, muito obrigada. Bom, mais uma vez, meus parabéns pela palestra excelente. As pessoas que estão assistindo aqui, o link do formulário de presença já está no chat, tá? Então, por favor, não se esqueçam de preencher. Vocês podem ficar à vontade para enviar perguntas e eu vou começar lendo a de Kaique, que o sarcoma tem fácil contágio porque tem uma irmã que tem lupus e, assim, no caso dela, seria um caso crítico se ela fosse infectada, certo? Certo. Não, o sarcoma de Kaposi, ele não é tão prático assim. Seria uma via muito semelhante à do HIV, via sanguínea e relações, tá? Mas principalmente quando esse indivíduo ele está com a infecção ativa, quando está com a sintomatologia, tá? E, na verdade, como você falou de lúpus também é uma doença que deixa o sistema imune debilitado, né? Então, a depender da situação, caso alguém tenha contato com HHV8, poderia ser que em algum momento desenvolvesse, mas não é o caso, tá? São poucos, eu acredito que seriam poucos casos que tivesse lúpus e desenvolvesse HHV8 dessa forma de sarcoma de Kaposi. Porque geralmente a maioria da população que tem contato com HHV8 tem e não desenvolve nada, tá? Até esse vírus fica inativo, nossa resposta imunológica consegue controlar muito bem. Agora, aqueles indivíduos que têm vamos supor, esses indivíduos que apresentam uma imunidade muito baixa por causa do HIV, ou porque tomam algum tipo de medicação, ou que fazem transplante de órgãos, ou que têm câncer, por exemplo, acabam sendo indivíduos que estão no grupo de risco mais acentuado para desenvolver o sarcoma de Kaposi, tá? Certo. Aqui temos uma pergunta de Mirella, que é como os bancos de dados epidemiológicos são alimentados? Existe algum critério ou requisito para que os dados epidemiológicos sejam considerados confiáveis para publicação? Pronto, o que é que acontece? Esses dados epidemiológicos, a gente nem imagina que, às vezes, aquele servidor que está lá na pontinha, tendo contato com a população, ele está alimentando esses bancos de dados, né? Então, a gente tem
aqueles agentes comunitários de saúde, por exemplo, que estão sempre em contato com a população, que eles acabam alimentando esses bancos de dados, tá, desses indivíduos. Outros bancos de dados também, que, por exemplo, o Sinam, são bancos de dados que são alimentados por enfermeiros e médicos já em locais específicos, tá, que eles tenham a senha. Então, são doenças de uma notificação obrigatória, tá certo? Mas esses bancos de dados, eles geralmente são confiáveis para que a gente possa trabalhar. Eles passam por todo um critério, tá? Desde o iniciozinho daqueles agentes comunitários de saúde, os médicos também que estão na unidade de saúde da família, eles alimentam esses bancos de dados, tá? Com informações dos seus pacientes e dos prontuários também. Então, esses sistemas, eles estão sendo alimentados com frequência, inclusive por pessoas que digitam essas informações desses pacientes, tá certo? Aqui temos uma outra pergunta de Kaique, que o mercado profissional aceita bem biólogos que querem trabalhar com epidemiologia, com comparação a enfermeiros e médicos, como a palestrante citou? Eu acredito que na área de pesquisa, sim, quando a gente fala muito de pesquisa, de desenvolvimento de projetos, tá? Por exemplo, vigilância sanitária também aceita bastante biólogo, tá certo? Então, o que vai diferenciar ou não seria justamente o nível de qualificação que esse indivíduo ele está apresentando em relação a isso. Tem outros, por exemplo, outros cursos como a enfermagem, que eles acabam tendo na própria grade da graduação a disciplina da epidemiologia. Então, a gente, às vezes, acaba precisando buscar esse conhecimento de outra forma, para que a gente possa igualar um pouco mais, ou deter de um pouco mais de conhecimento, tá certo? Mas eu vejo de uma forma aceitável, assim, os epidemiologistas, os biólogos e biólogas como epidemiologistas. Certo. Mais alguém aqui tem perguntas? Se quiser, pode levantar a mão também. Deixa eu parar aqui. Ops. E o que vocês acharam? Gostaram da palestra? O pessoal está mais caladinho agora, que era o momento da gente conversar, interagir. Tiveram dúvidas em algum momento, em alguma explicação, slide? O que é que vocês acharam? Vocês pagam a epidemiologia? Teve algumas pessoas que falaram que estão pagando a epidemiologia. É na graduação mesmo que vocês estão pagando? Seria matéria optativa ou seria obrigatória? Sim, professora, a gente está pagando agora na graduação, e aí é uma disciplina optativa que foi oferecida esse período para a gente, aí a minha turma, né, decidiu pagar. Qual é o teu período? O sétimo. Sétimo período, Já tem uma maturidade um pouco maior para conseguir entender essa parte epidemiológica, né? Os cálculos e tudo que são precisos. Temos uma pergunta de Rodrigo, que na epidemiologia existe um certo ponto até onde o biólogo pode atuar, ou é bem flexível em vista às outras áreas também? Eu vejo como muito flexível, assim, porque a epidemiologia acaba sendo uma ferramenta que a gente utiliza, tá? Então, por exemplo, minha pesquisa principal foi em relação com a infecção. Eu sou da área da virologia, mas é praticamente impossível trabalhar com virologia e com infecção e não trabalhar com epidemiologia, tá? Pós-graduação mesmo, só da epidemiologia, eu não me recordo agora onde é que a gente poderia ter. A gente tem, por exemplo, pós-graduações em medicina tropical, pós-graduações em doenças crônicas, e quando a gente vai ver, por exemplo, a grade dessa pós-graduação, ela é puramente epidemiologia, praticamente, tá? Então, tem a epidemiologia de como essas doenças podem ser transmitidas ou não, a epidemiologia da prevenção, do controle. Então, assim, é muito amplo,
a epidemiologia, inclusive até para o biólogo, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de transmissão dessas doenças, tem muitas doenças que são transmitidas por vetores, né? Que a gente pode utilizar também nossos conhecimentos de biólogo nesses momentos de pesquisa, tá? Temos aqui um comentário de Wesley. Aqui no Sul, os grandes hospitais contratam pesquisadores em saúde, incluindo biólogos, justamente para fazer pesquisas epidemiológicas. Aqui em Pelotas, Isso. Rio Grande do Sul, tem um programa específico em epidemiologia, responsável pela pesquisa do EpiCovid no Brasil. Isso, perfeito, perfeito. Eu acredito até que a epidemiologia, ela é, às vezes, mais aceita, o biólogo da epidemiologia é, às vezes, mais aceito do que nas análises clínicas. Nas análises clínicas, o biólogo tem muita resistência, né, de outros profissionais, principalmente farmacêuticos, né, devido ao conselho de classe, etc., biomédico também, então acaba sendo mais difícil. Mais difícil não, eu vejo que todas as profissões têm seus desafios, mas na análise clínica é um campo que até hoje é mais difícil da gente entrar, mesmo a gente sendo qualificado, mesmo a gente tendo os cursos, mesmo a gente sabendo o que está fazendo, mas há uma resistência de não contratar biólogo, tá? Mas a epidemiologia não, eu vejo a epidemiologia no campo bem mais amplo. Na verdade, a epidemiologia acaba sendo muito ampla, né? Tudo que a gente falou do conceito de epidemiologia, aquele conceito bem grandão, são áreas que o biólogo pode atuar, né? Na prevenção de doenças, na erradicação, elaboração de vacina, muita coisa mesmo. A Amanda Letícia disse que antigamente existia também um grupo de extensão e pesquisa do professor Plínio na área de epidemiologia. Acredito que hoje ainda existe. Caso não ache, não é mesmo? O professor Plínio. Isso. Esses grupos de pesquisa nessas disciplinas optativas, esses grupos de pesquisa são essenciais, né? A partir deles que os alunos de graduação têm esse contato maior com a epidemiologia. Eu mesma tive contato durante o meu mestrado e meu doutorado, né? Assim, foi quando eu descobri mesmo a epidemiologia, a gente tem bastante. E por mais que fosse desafiador com números, né, questão de matemática, raciocínio, que às vezes acaba sendo um pouco, mas a epidemiologia, ela realmente é uma área muito fascinante. Ela dá subsídio para, né, para justificar um projeto, para tudo. Eu acabo vendo a epidemiologia em todos os fatores, assim. Eu necessito mesmo da epidemiologia para conseguir ter as respostas, por exemplo, do que eu estou buscando, né, dos trabalhos que eu tenho e etc., das parcerias que eu faço. Bom, pessoal, mas alguém tem alguma pergunta ou comentário sobre essa palestra que realmente foi excelente? Vocês conseguiram entender? A linguagem estava adequada para vocês? Ou teve alguém que ficou voando aí? Eu consegui entender bem. Eu, pronto, que bom. Uhum. Tudo bem. Também, foi muito boa, muito clara. Conseguiram perceber a importância da epidemiologia, né? E o quanto a gente está vivendo isso agora em relação à Covid-19, né? O quanto a gente pega as informações epidemiológicas e aplica para o nosso dia a dia, né? Na Covid. Então, questão da vacinação, questão do distanciamento social, é epidemiologia pura, né? Como é que a gente vai combater a Covid-19? Então, através de vacina, mas enquanto a vacina não chega, distanciamento social. É o controle que a gente consegue em relação ao vírus, né? Evita as transmissões. Então, utilizar máscara é o quê? Foi estudos epidemiológicos também que viram a eficácia da máscara, qual máscara utilizar ou não, né? Então, a epidemiologia, ela está realmente em tudo. E eu acho que a Covid-19 acabou deixando isso bem evidente, né, bem evidente através dos números, dos termos específicos que a gente sempre vê a todo momento nos noticiários. Bom, como ninguém mais se pronunciou com alguma pergunta... Ô, Mari, Oi, eu tenho uma Priscila. pergunta. Pode me perguntar. Então, professora, assim, eu queria saber mais assim. Eu não sei se eu entendi, mas pelo que eu entendi, o biólogo que vai atuar, né, na área de epidemiologia,
ele vai atuar mais nos bastidores, assim, nos laboratórios, né? Mas ele também vai ter contato com os pacientes, no caso. Depende, Depende das... depende. Você pode trabalhar mais na parte de campo também, em coleta de dados, por exemplo, mas a depender do que você propõe. Na minha experiência, né, eu trouxe mais a minha experiência voltada como professora e como pesquisadora. Então, por exemplo, eu atuei em campo também, entrevistando os pacientes, né? Então, teve um momento que eu estava diretamente com eles, fazendo a entrevista, anotando tudo direitinho, passei isso para os programas estatísticos, né, essas informações que eu tive, para poder elaborar as outras etapas, resultado, laboratório, tá? Mas existe também a área de que você pode atuar em campo, sim. Certo, obrigada. Nada. Mais alguém quer falar? Então, acho que podemos encerrar esse momento de perguntas. Podem encerrar a gravação, por favor, quem estiver na conta institucional do PET. Obrigada, pessoal.